Notícias em atualização permanente em agência.eclesia.pt. E neste Dia Mundial do Doente queremos destacar o trabalho desenvolvido pelo Serviço Nacional das Capelanias Hospitalares, cujo coordenador, Padre Fernando Sampaio, temos entre nós. Muito boa tarde, obrigado por estar na nossa companhia. Houve tem alguns anos já, um recente enquadramento legal que veio a regulamentar o trabalho das capelanias hospitalares. Passados estes anos, já é possível fazer uma avaliação também do que é que foi possível construir ou do que é que este novo enquadramento legal possibilitou. O que é possível desde já, em termos de balanço, avaliar este novo regulamento que veio, portanto, enquadrar a ação das capelanias? O novo regulamento que veio enquadrar a ação das capelanias, no fundo, proporciona da parte do Estado e da parte dos hospitais uma melhor forma de organização, ou, sobretudo, dá normas de organização e de abertura para que, de facto, se possa exercer este bem para os próprios doentes. O Decreto-Lei 253/2009 o que faz é um enquadramento novo a nível dos hospitais, porque o enquadramento antigo que tinha mais correspondência apenas com a Igreja Católica. Este novo enquadramento tem já presente a Lei de Liberdade Religiosa e, portanto, neste sentido, por um lado, reconhece a assistência espiritual religiosa como um direito do próprio doente e não das igrejas. As igrejas não estão nos hospitais por direito próprio, mas sim é o doente que tem direito a ser assistido, e neste sentido o Estado reconhece esse direito. Permita-me só que leia aqui uma parte que está contida neste diploma e refere concretamente à assistência espiritual e religiosa nas instituições do Serviço Nacional de Saúde, permanece reconhecida como uma necessidade essencial com efeitos relevantes na relação com o sofrimento e a doença, contribuindo para a qualidade dos cuidados prestados. Portanto, há aí duas coisas. E duas coisas fundamentais que muitas vezes não são tidas em conta. Por um lado, o direito do doente à assistência espiritual religiosa, que é um direito inalienável. Pelo facto de alguém estar doente, não pode estar proibido de ter assistência religiosa. Segundo lugar, o bem que isso é para a pessoa. Porque as questões da assistência espiritual religiosa, ou melhor, as questões da espiritualidade e da vivência religiosa são factores de sentido de bem-estar. Aliás, há uma série de investigações atualmente a nível científico que dão conta disso, inclusivamente no enfrentamento de situações complicadas, de stress, por exemplo, a perda de alguém, o bem que é exatamente a dimensão religiosa para enfrentar essas perdas, ao dar significados portanto, às próprias perdas, não é? À vida e, sobretudo, à vida da pessoa para integrar a perda que sofreu. Por outro lado, o outro aspecto, o último, que está aí contido, é a qualidade que a assistência espiritual religiosa dá aos cuidados. Porquê? Porque a doença e o sofrimento têm um impacto brutal na vida das pessoas, sobretudo o seu sofrimento severo. E se tem esse impacto na vida da pessoa, quer dizer que o cuidado tem uma qualidade enormíssima no bem-estar da pessoa quando, de facto, estão contidos estes elementos. Porquê? Porque nós não somos apenas corpo, nós somos também psíquico, somos também dimensão espiritual, somos dimensão social. A saúde engloba a harmonia de todas estas dimensões da pessoa. E, nesse sentido, a espiritualidade e a dimensão religiosa concorrem para o bem destas dimensões da pessoa, no fundo, para a harmonia da própria pessoa. E o hospital, ao prestar cuidados globais, cuidados holísticos, ele próprio beneficia, na qualidade dos cuidados que fornece, da própria dimensão espiritual religiosa. Eu creio que ainda não está estudado, ou melhor, se calhar os impactos, muitas vezes a gente vê sob o ponto de vista dos impactos económicos da presença de alguém nesta dimensão. Que custos é que tem para o Estado? Embora hajam por aí muitas coisas, ou muitas pessoas que vêm com esses problemas, mas não os têm todos na totalidade. Ora bem, os custos, às vezes, para o Estado, da presença da espiritualidade ou da assistência espiritual religiosa, nunca foi estudado no sentido dos benefícios.
Se concorre para o bem da pessoa, para o bem-estar e para a harmonia, quer dizer que concorre também para a saúde e para a recuperação da saúde. Quanto é que isto custa? Ou que benefícios tem isso depois também? E têm conseguido encontrar a possibilidade de concretizar o espírito da lei no terreno, na realidade do dia-a-dia, na vida dos hospitais, ou as coisas às vezes depois o que está na lei é uma coisa, depois na prática é sempre mais difícil? Na verdade, a concretização da lei não é fácil. É necessário, essa lei traz um espírito novo. E esse espírito novo que é necessário implementar nos hospitais, a partir das administrações, a partir dos profissionais de saúde. Por exemplo, a nível dos profissionais de saúde, nem sempre se valoriza a dimensão religiosa. Deveria, aliás, a própria lei prevê que quando um doente entra no hospital, lhe devia ser favorecida toda a informação relativa à dimensão espiritual religiosa que ele pode ter acesso, inclusivamente lhe deve ser perguntado se quer a assistência espiritual religiosa, isto é, numa promoção ativa dos direitos do doente. Mas isto é um problema implementar, e geralmente há muita resistência neste sentido. Eu creio que os médicos, enfermeiros, auxiliares da ação médica, ainda não, ou operacionais, como se diz agora, e as administrações ainda não se deram conta da importância desta dimensão no bem-estar do doente, inclusivamente na recuperação do próprio doente. Hoje é Dia Mundial do Doente. Há algumas realizações um tanto ou quanto diferentes ou especiais nos meios hospitalares para assinalar este dia? De uma maneira geral, as capelanias fazem os seus programas e não há qualquer coisa assim mais a nível nacional ou mais a nível local, que geralmente é marcada, às vezes, por pequenas mensagens que são levadas, às vezes por uma mensagem da dimensão espiritual e religiosa, às vezes pela celebração de uma Eucaristia, por diversas formas, pela presença mais intensa do capelão e dos voluntários ligados às capelanias, pela entrega às vezes de uma pagela também. Há múltiplas formas que levam a que, às vezes pela entrega de uma flor, por gestos muito simples de ternura e que chamam a atenção para esse dia. Eu creio que muito mais do que outra coisa qualquer, porque nos hospitais todos os dias é dia do doente, eu creio que este dia chama a atenção fundamentalmente às comunidades e à sociedade em geral para a importância da nossa atenção, de facto, a quem sofre e àqueles que estão nos hospitais doentes, particularmente àqueles que estão abandonados. E hoje há muitos que ficam abandonados, às vezes nos hospitais, sobretudo os mais idosos, que nos chama a atenção exatamente para a nossa sensibilidade e para a compaixão e, sobretudo, para a interajuda das comunidades locais em relação àqueles que estão doentes. Tem sido muito efetivo, é um caminho interessante que tem vindo a ser concretizado também e que dimana do espírito desta nova lei, é a participação das outras confissões religiosas e um trabalho conjunto aí que vão conseguindo fazer com outras sensibilidades religiosas. Há muito a fazer nesse campo. De facto, um dos aspectos mais bonitos desta lei é exatamente esta abertura, porque é o doente que tem direito a ser assistido. É o doente que tem direito a viver a sua fé enquanto está internado. E, nesse sentido, é necessário uma abertura muito maior do lado dos hospitais ao acolhimento, portanto, de diferentes religiões. Aliás, há vários parâmetros aí que levam a como é que isso deve ser feito. Ainda não está feito. Há hospitais que já o têm implementado, mas isso já devia estar muito mais implementado que aquilo que está. Há um déficit neste campo, neste aspecto. Um caminho a valorizar e a continuar por aí. Muito obrigado por ter estado hoje aqui na nossa companhia, por ter partilhado connosco, então, as linhas diretivas que emanam deste novo enquadramento que regula o trabalho dos capelães hospitalares. Muito obrigado. No Dia Mundial do Doente, o programa Eclésia a sublinhar a ação dos capelães hospitalares, essa presença da Igreja junto dos que sofrem e no esforço de humanização dos cuidados de saúde. Foi